Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, onde já foi lido hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3. Só quero fazer a leitura desse texto, depois vamos dialogando com o texto da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3. Tem uma palavra para nós, uma pergunta para nós. Todos estão? Quem encontrou, diz um amém. Então diz a palavra de Deus: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do tempo do fim do mundo? Só essa pergunta está bem na parte final do versículo. Os discípulos disseram: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tome o teu assento, meus irmãos, por favor. Povo de Deus, eu quero, nessa oportunidade, de primeira mão, a priori, louvar a Deus por esse privilégio, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de poder estar aqui. Sempre é bom poder reencontrar amigos, irmãos, e ver essa linda igreja, né, numa noite como essa, chuvosa. Liguei para o pastor Felipe, falei: vai, tá de pé? Falou: pode vir, que pode ser eu e tu, a Laine, e nós vamos estar lá junto. Mas graças a Deus vem mais de 3, né, irmão? Pode dar um glória aí? Então que Deus continue abençoando a vida dessa igreja, desse setor. É um setor de grande referência no nosso campo, também uma igreja de grande referência nessa cidade. Que creio que nesse ritmo que está caminhando esse setor Itanhaém, logo, logo, essa igreja vai ter que ampliar. Quem pode dizer um amém por isso? Meus irmãos, confirmou aqui, já está assinado nos céus. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Felipe, que é um grande irmão, companheiro. Ele, na grande verdade, irmãos, está sempre mais comigo lá do que eu com ele aqui. Mas eu quero louvar a Deus porque é um grande amigo. E ele vai mais lá porque eu convido mais ele. Amém, irmãos? Então a gente sempre está puxando o pastor Felipe, que é um grande pregador, é um grande ensinador. O pastor Felipe, ele tem várias características junto no ministério dele. Pastor Felipe é um pastor que em qualquer lugar ele se dá bem. Aí juntou aqui com o Itanhaém, ninguém segura mais, né, irmão? Mas é um pastor, né, que visita as ovelhas, cheira ovelha, é um ensinador da palavra de Deus, é um pregador da palavra de Deus. Quem lembra daquele aparelhinho 3 em 1? Alguém lembra desse aparelho antigamente? Quem é dessa época ainda aí? Tem? Nós estamos bem velhinhos então, né, irmão? Mas pastor Felipe é aquele aparelho, né, irmão? Ele toca disco, toca CD, toca fita cassete e ainda tem rádio ainda de lambuja para nós, né? É uma bênção. Que Deus abençoe o pastor Felipe nesse tempo. Eu creio que muitos anos ainda aqui fazendo a obra de Deus. Eu quero aqui também, irmãos, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, nosso querido pastor presidente, pastor Reuel Padilha, irmã Paula, né? Uma família, Lorenzo, Vicenzo, que o Senhor tem levantado nesse tempo para fazer uma grande obra no campo de registro. Junto com ele também, nosso vice-presidente, pastor Abraão. Eu vi o pastor Abraão no cartaz, tenho certeza que vai trazer aqui também para os irmãos uma palavra poderosa. Deus abençoe pastor Abraão, a irmã Meire e sua casa de maneira especial. Meus irmãos, trago aqui um abraço do nosso setor 18, de todos os nossos obreiros, hoje comigo o nosso pastor Altino Neto, que nos acompanha, para poder fortalecer aqui essa noite.
Nós lemos um versículo bíblico da palavra de Deus que é uma pergunta pertinente ao tempo que nós estamos vivendo. Quem nunca perguntou quando será essas coisas? Quais serão os sinais que nos apontará que a vinda do Senhor está próxima ou quando será o fim do mundo? Muitos dos irmãos que estão aqui sabem que meados do ano de 99, a grande massa mundial, que hoje passa dos 8 bilhões de habitantes, tinha na época menos, pouco, mas tinha uma preocupação, porque diziam que de 2000 ninguém passaria. Houve-se então grandes expectativas que foram colocadas no ano de 2000 ou na virada do milênio. Pessoas ficavam preocupadas e mais, pessoas venderam suas propriedades, se desfizeram do que tinham. Muitas pessoas se equivocaram porque achavam que 2000 ninguém passaria nessa virada do milênio. Porém, nós estamos aqui. O Senhor Jesus, ele próprio disse que apenas o Pai, ele sabe o dia e a hora. Ele não quis revelar, na grande verdade, isso, porque nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos caminhar confiando nas promessas dele. E a maior promessa é a volta do Senhor Jesus. O que basta para nós não é sabermos dia e nem hora, mas é confiar no autor e no consumador da nossa fé. Se ele diz que volta, acredite, ele voltará para buscar a sua igreja. Mas ele deixou para nós alguns apontamentos daquilo que iria acontecer. O grande exemplo seria comparado como uma mulher grávida que está para dar à luz o seu filho. E mais do que ninguém aqui, temos aqui um grande número de mulheres e elas sabem como que funciona o processo das contrações. Quanto mais vai chegando próximo, vai apertando as contrações e ela está sabendo que o bebê está chegando. O Senhor Jesus, para colocar isso em pauta, para que nós tenhamos uma compreensão melhor de quando ele voltaria, então ele disse isso: os sinais serão a resposta para vocês. Os sinais apontarão a volta da minha presença. Quando nós olhamos para a Bíblia, e eu quero aqui, antes de falar do arrebatamento, dizer aos irmãos que aqueles que esperam o arrebatamento são a igreja salva, é o crente salvo. Porque na igreja nós temos crente, mas é importante entender que quem aguarda o arrebatamento é os salvos, é a igreja, é a noiva do Cordeiro. Digo isso porque vivemos uma época que muita gente já não tem mais essa expectativa da volta do Senhor Jesus, porque se estabeleceu ou busca algum estabelecimento na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Pessoas que às vezes têm acesso a lugares e países de primeiro mundo e que às vezes diz: não, Jesus vai voltar da seguinte maneira, é para aqueles que estão morrendo e não acreditam mais, ou às vezes não desejam mais os céus. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui desejam os céus, irmãos? Acorda essa pessoa do teu lado aí, pergunta para ela ou ele, dá uma mexida nele, por favor. Diga: você ainda deseja pelos céus? Você até pode, irmã, ter uma boa vida financeira. Você pode até, irmão, ter uma boa vida financeira. Você pode até acessar lugares extraordinários do nosso planeta. Você pode visitar em países extraordinários e até dentro do nosso próprio Brasil. Mas nada se compara com os céus.
A palavra de Deus diz que aquilo que ouvidos não ouviu, aquilo que não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então os céus é maravilhoso e é para você que está lutando para poder perseverar. Pois bem, dito isso, é importante se lembrar de quando Paulo escreve a Tito, capítulo 2, se você tiver Bíblia, abra ela aí rapidinho, só para me acompanhar. Porque o salvo precisa compreender qual é o propósito da graça. O propósito da graça não é da chave de casa, o propósito da graça não é da chave de apartamento, tudo isso é bom, mas não é o propósito da graça. O propósito da graça não é dar para nós grandes empreendimentos, porque automaticamente Deus abençoa todos aqueles que consagram os seus planos. Então, se você quer ter seus projetos abençoados, primeiro, seja fiel a Deus financeiramente. Consagra a Deus os seus projetos e você vai ver que Deus vai honrar. Mas o propósito maior da graça qual é, queridos irmãos? Está em Tito capítulo 2, versículo de número 11 ao 14, que ele diz assim, ó: porque a graça salvadora se há manifestado. A graça salvadora se há manifestado. Então aqui está o primeiro propósito da graça, que é salvação. Como é o nome desse primeiro propósito? Salvação. Quem está me ouvindo, qual é o nome? Salvação. Então a graça se manifesta para um propósito, trazer salvação. E é interessante que o propósito de trazer salvação não é para um, não é para meia dúzia, é para todos os homens. Todos aqueles que aceitarem a Cristo e reconhecer o benefício de Cristo, a obra vicária na cruz, ele pode receber esse benefício, essa graça que é salvação. Segundo propósito, veja bem, ele diz aqui, ó, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando, segundo propósito, a renunciar. Então ela vem salvadora e depois que ela salva, ela vem com o propósito de me ensinar a renunciar, porque crente de verdade, ele vive continuamente renunciando o mundo. Eu quero dizer a você que não há possibilidade de fazer parte da igreja do arrebatamento, porque de uma igreja, Deus tira uma outra igreja. De um povo, Deus vai tirar um povo para ser arrebatado. Ô pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um sobe, o outro fica. 2 estarão na cama, um sobe, o outro fica. 2 estarão juntos andando, caminhando, um sobe e o outro fica. No meio de um povo, Deus tira um povo. Mas quem é que sobe? É quem está renunciando o pecado. Então a graça se manifesta para trazer salvação. Primeiro ponto, o salvo precisa compreender isso. Segundo, renúncia. Se você não consegue renunciar, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho para dizer, porque tem muita gente, nessa época nós estamos dizendo, e usa aquela antiga frase, a carne é fraca, Deus perdoa. Não, pode pecar que Deus vai perdoar. Eu não preciso confessar o meu pecado. Tomam ceia no pecado. Vivem uma vida errada. Irmã, em nome de Jesus, meu irmão, não vá por essa conversa. O pecado no passado continua sendo pecado no presente. Mentira há 10 anos, 20, 30, 40, 50, continua sendo pecado aqui nesse ano que nós estamos vivendo, 2025. Prostituição no ano de 1960 ainda é pecado e no 2025. Pecado é pecado e nos céus só vai uma igreja que renuncia. Então a graça, ela vem com o propósito de gerar salvação. Segundo, renúncia, ensinando a renunciar. Renunciar o quê? Impiedade e as concupiscências mundanas. Mas ela também tem um segundo propósito. Além de salvação, além de renúncia, ela vem para gerar um modo de vida aprovado. Diga alto comigo, diga assim, a igreja do arrebatamento tem um modo de vida
aprovado. Quem acredita nisso? E eu não estou dizendo que... Porque tem muita gente que aqui dentro é fácil ser crente. Porque aqui eu coloco minha gravata. Aqui eu coloco meu terno. E esse terno aqui eu ganhei do pastor presidente, meu irmão. Tive que cortar no meio porque era muito grande, viu? Mas aqui é fácil, irmão. A gente pode imitar o pastor Felipe. Olha o cabelo dele que bonitinho, que está de ladinho, ajeitadinho, né? Aqui é fácil a gente ser. Agora, modo de vida não é aqui, é lá fora. Dá uma provocada em alguém do lado aí. Diga assim, como as pessoas lá fora te conhecem, vai. Provoca aí, irmão, provoca aí, provoca. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, irmão. Porque lá fora, às vezes, a vida não é reta, não é aprovada. E se você quiser fazer parte da igreja do arrebatamento, precisa entender que a graça vem para te ensinar a mudar o seu comportamento. O salvo precisa compreender o propósito da graça. Primeiro, que traz salvação. Segundo, renúncia. Terceiro, modo de vida aprovado. Vivamos neste presente século. Vivamos neste presente século. Olha o que Paulo está dizendo. Sóbrio, pessoas equilibradas. Porque a gente anda por aí e às vezes até obreiro, que você não pode falar nada para ele, que ele desequilibra e perde a estribeira. Irmão, tem um problemão por aí. Não sei se a gente está vivendo nesse tempo, o tempo que a ansiedade está tomando conta, não é? Mas crente, e principalmente obreiro, precisa ter equilíbrio. Por quê? Para você ser uma igreja que fará parte do arrebatamento. Então ele diz, você tem que ter um modo de vida aprovado. E para isso ele vai dizer, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente. E agora vem um terceiro elemento importantíssimo. Por quê? Porque o salvo precisa compreender que o propósito da graça é salvação, é renúncia, é modo de vida aprovado. E agora vem um item importantíssimo para nós. Aguardar. Aguardar. Aguardar o quê? A bem-aventurada esperança. Tem Bíblia aí? Quem está de porta da Bíblia? Abra aí no livro de Tito, por gentileza. Vamos fazer essa leitura junto aqui. Livro de Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus. A graça tem um propósito, nos ensinar a aguardar. Agora é interessante pensar isso, aguardar por quê? Porque a gente pode perder. Com tantas coisas que temos, nós estamos nos esquecendo. A vida corrida, o trabalho, os compromissos, as aflições, as adversidades, as fraquezas, as intempéries da vida, às vezes nos leva a esquecer, porque achamos que nós vamos ficar aqui e por aqui as coisas vão se findar. Mas não! Olha o que é que Paulo escreve a Tito, dizendo, a graça nos ensina a guardar a bem-aventurada esperança. E qual é essa bem-aventurada esperança? E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Oh, a igreja do arrebatamento é uma igreja que persevera diariamente, é uma igreja que se guarda diariamente. Mas por quê, pastor? Porque todo dia ela está dizendo, o Senhor pode voltar, o Senhor pode voltar, o Senhor pode voltar. Não mente hoje, não mente amanhã. Não peca hoje, não peca amanhã. Aí alguém pergunta, por que não? Porque você está perseverando dizendo, ele pode voltar a qualquer momento. E se ele voltar a qualquer momento, a minha lamparina precisa ter azeite de reserva. Oh, aleluia, quem tem esperança da volta dele? Há muitos anos atrás, eu ainda, não vou dizer que é pequeno, porque pequeno ainda sou,
Mas eu era um garotinho, a gente evangelizando na rua, encontrei uma mulher no bairro que nós estávamos, uma conhecida nossa, bairro na minha cidade, em Ourinhos, e aquela mulher falou assim: vocês estão falando de Jesus, nós não tem outro nome melhor para falar, mas a minha bisavó falava que ele voltava, não voltou e morreu. A minha mãe falava que ele ia voltar, não voltou e morreu. E agora eu vejo vocês aqui falando a mesma conversa. Eu disse: se a gente morrer, a gente está guardando a bem-aventurada esperança. Porque ele vai aparecer, ele vai chegar para buscar a sua igreja. Então a graça, ela nos apresenta isso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, como um crente salvo em Jesus, precisamos compreender que estamos no tempo do fim. E para falar que nós estamos no tempo do fim, a mensagem central é o arrebatamento da igreja. A nossa maior preocupação dentro das Escrituras Sagradas, ainda que tenhamos muitos debates referentes a isso, alguns acreditam que o Senhor volta antes da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que o Senhor virá no meio, e outros acreditam que o Senhor virá depois. Mas o que importa, na grande verdade, pois nós somos pré-tribulacionistas e aguardamos o Senhor antes da grande tribulação, é guardar essa mensagem central. Mas a pergunta que eu lhe faço é: o que significa a palavra arrebatamento? Que palavra é essa? Uma palavra que vem de um termo grego chamado harpazo, que significa captura, que significa rápido, que significa alguém que tira com grande força. Quando nós olhamos para a Bíblia, lembramos de quando os anjos foram até Sodoma para poder tirar Ló de lá. E você vai ver no texto que os anjos precisam arrancar ele com força de dentro da cidade. É um tipo daquilo que vai acontecer com a igreja. A igreja será raptada. A igreja será tomada. Quando você pensar em arrebatamento, pense nisso. A igreja será tomada pelo Senhor e será levada às alturas nos céus. O arrebatamento, ele é anunciado na Bíblia em passagens como lemos aqui em Mateus capítulo 24, Lucas 19, temos 1 Tessalonicenses capítulo 4, temos 1ª carta de Paulo a Coríntios capítulo 15 e dentre outras. O que acontece no arrebatamento? O que é que vai acontecer quando o grande arrebatamento suceder? É simples. Paulo nos ensina que haverá um toque de uma grande trombeta, vai acordar os mortos que estão dormindo. E os mortos acordando serão o quê? Ressuscitados. Diga comigo: os mortos que dormem no Senhor serão ressuscitados. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Diga: eu serei transformados. E o texto bíblico diz que nós subiremos juntos. Este é como acontecerá o arrebatamento da igreja. O Senhor vem para buscar o seu povo. Voz de arcanjo, trombeta de Deus, acorda os mortos, os ossos se juntam. Eu fico pensando como que seria esse acontecimento. Você já imaginou isso? Os ossos se juntando no outro, os tendões, os nervos, a carne, a pele. Um exemplo, Ezequiel 37. E as coisas vão se juntando, os mortos vão levantando da sua tumba, as águas terão que dar os seus mortos daqueles que morreram. Por exemplo, no Titanic, tinha um grande pregador da palavra de Deus que sabia que ia morrer. Entregou o seu filho para uma pessoa que estava no bote e disse: leva, filha, vai, porque em breve nós nos encontraremos.
ele pregava o evangelho, e eu fico pensando nesse acontecimento, os mortos ressuscitando, os mortos se levantando, os ossos se levantando, e a igreja do Senhor Jesus sendo transformada num piscar de olhos. A Bíblia diz que o corruptível se transformará na incorruptibilidade, e subirão juntos para viver para sempre com o Senhor. Oh, que acontecimento maravilhoso! Eu venho aqui essa noite como homem de Deus para aguçar o seu sentimento pelos céus e dizer que aqui nessa terra, irmão, nada vale a pena, não vale a pena desistir, não vale a pena recuar, porque esse acontecimento está prestes a acontecer. Quais são os sinais disso? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo os últimos momentos da igreja. E nós temos alguns indícios e alguns sinais desse acontecimento. Talvez alguém que possa nos assistir, talvez alguém que possa nos ouvir dizer, mas que doideira. O morto, hoje, estava fazendo um culto fúnebre de um jovem de 30 anos da nossa igreja, que com alguns problemas de saúde partiu para o Senhor. E eu estava olhando para aquele boneco e dizendo aos irmãos, a grande mensagem central do evangelho é que esse boneco vai até se desfazer de repente lá na sepultura, mas daqui a pouquinho a gente vai se encontrar junto nas mansões celestiais. Quais são os sinais desse acontecimento? É isso que eu quero que você pense. Mas pastor, quais são os sinais? Encontramos sinais da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. E ele vai nos falar, quando nós olhamos para a Bíblia, sobre 4 classes desses sinais. Primeiro, o que antecede o arrebatamento é o final dos tempos. O final dos tempos. Guardou? O que antecede o arrebatamento é o quê? Diga para alguém do lado, diga assim, ó, nós estamos no final dos tempos. Diga, nós estamos nos últimos dias. Você acredita nisso, irmão? O que é que me diz que o arrebatamento vai acontecer? É que nós estamos nos últimos dias. Primeiro ponto. E quando nós olhamos para isso, na palavra de Deus, vamos encontrar alguns textos importantes quanto a isso. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus aí. Daniel capítulo 12. Se alguém tem Bíblia, me ajuda aí em nome de Jesus. Daniel, no capítulo de número 12, e o versículo de número 4. Olha o que vai dizer a palavra de Deus, para a gente ganhar tempo. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Vamos ver a Bíblia falando sobre isso novamente? Você que tem Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Olha que interessante. Joel, capítulo 2, versículo de número 28, que é uma palavra muito conhecida. É um texto conhecido por todos nós. 2 e 28. O que é que me diz que o Senhor Jesus vai voltar? É os últimos dias. É uma palavra escrita como finais dos tempos. E onde é que está isso? Joel 2, 28 nos diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Nos últimos dias, Pedro estava pregando para poder defender essa tese, e ele diz, e hoje se cumpre que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e aqui se cumpre essa palavra. O que eu quero dizer é que quando eu vejo um crente cheio do Espírito Santo, quando eu vejo um crente falando em novas línguas, eu olho
e me desperto. Por quê, pastor? Porque ali está um sinal que nós estamos nos finais dos dias e que Jesus Cristo voltará. Talvez alguém pode olhar e dizer, não, é normal, é que nós somos pentecostais. Não, meu irmão, é um sinal que o Senhor derramaria nos últimos dias do seu Espírito, para dizer que Ele volta para buscar a sua igreja. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos um outro sinal no próprio livro de Daniel que lemos. Primeiro é que nós estamos nos últimos dias. O que é que retrata os últimos dias? O que é que retrata o tempo do fim? O tempo do fim me aponta que o arrebatamento está prestes a acontecer. E Daniel, ele vai dizer exatamente isso. Outro sinal que ele vai apontar: as pessoas correndo atrás de conhecimento. Daniel 12:4 que lemos. Pessoas correndo de uma parte para outra. Escute, para falar do arrebatamento, é importante entender o que aponta a volta, que o arrebatamento fala da volta de Jesus. Mas quais são as provas e as evidências, os sinais que me dizem isso? Os últimos dias. E o que é que está retratado nos últimos dias? Primeiro, quando olhamos que nós estamos vivendo dias em que as profecias se cumprem no palco escatológico do mundo diante dos nossos olhos. Como isso? Pessoas que correm de uma parte para outra. Irmãos, quando nós olhamos para este cenário dos fins dos dias e nos motiva a guardar a bem-aventurada esperança, é que nós estamos vendo o cumprimento dessa palavra diante de nós. O original diz que as pessoas estão correndo, buscando conhecimento. Quando que nós pensamos que poderia sentar para estudar, fazer uma faculdade na modalidade AD? As pessoas estão sentadas aqui estudando faculdades nos Estados Unidos. As pessoas estão sentadas aqui e buscando conhecimento de outros lugares, de outras regiões, e correndo para cima e para baixo. Você anda, você vê pessoas em movimento, buscando conhecimento. Isso é sinal dos últimos dias, é sinal dos final do tempo, e isso está dizendo, o arrebatamento vai acontecer. Sinais que antecedem o arrebatamento são os últimos dias. O que me retrata os últimos dias? Pessoas correndo atrás de conhecimento. Segundo, a multiplicação da ciência. A multiplicação do conhecimento científico é um sinal que nós estamos nos últimos dias. Quem está me ouvindo? Diga comigo, diga assim, ó, a multiplicação da ciência me aponta que estamos no fim. Quando nós olhamos para o mundo tecnológico, encontramos a robótica, encontramos a internet que temos aqui agora sendo transmitido, computadores de alta tecnologia, máquinas industriais. Para quem vem do interior, sabe que uma máquina substituiu a mão de obra de mais de 100, 150 pessoas que trabalhavam no campo. Hoje o camarada entra dentro de uma máquina, só digita algumas coisas e a máquina faz sozinho. Os carros que são feitos pelas mãos de máquina precisa de uma pessoa só. Tecnologia sendo avançada, tudo de alta, de tecnologia de ponta. O que é isso, senhores e senhoras? É o final dos tempos, é a profecia que está se cumprindo. Hoje você chega numa casa e fala com o sistema de internet, acende a luz, acende, fecha a porta, fecha. Esses dias eu fui na casa de um irmão, ele falou assim, veja bem, pastor, fulano de tal, apaga a luz da área, pum, apagou. Fulano de tal, apaga a luz lá dos fundos, apagou. Fulano de tal, abre a porta, fecha a porta. E eu fiquei olhando aquilo, e ele disse, você viu, pastor, como que nós estamos hoje? Eu disse, vi. Isso está me apontando que nós estamos nos últimos dias na terra, e que me dá a garantia, a certeza, como meus pés pisam neste solo, de dizer aqui aos que estão presentes, aos que estão em casa, que Jesus Cristo voltará. Provoca alguém do teu lado e diga, Jesus volta. Estamos no fim. Quais são os sinais que antecipam a volta de Jesus?
Qual é o sinal que está apertando como uma mãe para dar à luz? Finais dos dias. O que os finais dos dias traz como um pacote para nós? É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão correndo de um lado para o outro buscando conhecimento. O conhecimento se multiplicando. É interessante, porque você pega hoje uma pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Antigamente tinha que abrir todo aqui. Hoje não. 4 furos ou 5 já resolveu o problema. É a tecnologia avançando. Agora, recentemente, saiu notícia que já descobriram a cura do câncer. Tecnologia avançando. É Jesus dizendo. É Jesus dizendo. É por isso que eu disse que os salvos, eles precisam entender o propósito da graça. Quando eu olho para uma novidade no mundo tecnológico, quando eu olho para um mover de Deus no meio da igreja, o Senhor está dizendo, se prepara, que eu estou chegando para buscar a minha noiva. Olhe para o mundo com uma ótica diferente. Porque nós olhamos e dizemos, olha, está beneficiando a nós. O Pix. E tanto, que benefício que traz? A tecnologia traz comunidade, traz comodidade para todos nós. Mas não se esqueça que ela é um apontamento do sinal que a igreja marcha, que a igreja aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Olhando para a Bíblia, sinais que identificam que nós estamos no tempo do fim. As pessoas que correm em busca de conhecimento. A multiplicação da ciência, como a robótica, a internet, computadores, máquinas industriais e tantas outras coisas. Joel 2:28 fala-nos da efusão do Espírito, como também Atos 2, verso 14 ao 17, depois você lê, que vai falar do derramar do Espírito de Deus sobre a igreja do Senhor. Ainda, em 2 Timóteo capítulo 3, se você tiver sua Bíblia, você pode abri-la. E é interessante isso, irmão, porque nós nos deparamos com pessoas reclamando desse tempo. Que difícil, que dificuldade é ser crente, que dificuldade é viver entre as pessoas. Mas olha o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 3 e o versículo de número 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem te fazer salvo para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Ainda na sua primeira carta, 3 e versículo 15. Mas ele diz, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Em ambas as cartas, Paulo, ele vai trazer para nós uma revelação, que os tempos que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias de grande dificuldade. Nós estamos caminhando como crentes salvos em Jesus. E ser crente não é coisa fácil. O diabo quer roubar de nós aquilo que foi semeado em nós. O diabo quer falar para que você não vai conseguir, quer dizer que você não vai vencer, quer dizer que as coisas serão difíceis na vida cristã e é melhor abandonar a fé. Mas entenda, é tempos difíceis que a Bíblia diz, e isso está me dando a garantia de que o Senhor Jesus volta, porque é o final dos tempos. Quando lemos o texto em Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 12, vamos encontrar uma palavra sendo dita à igreja. Do verso 13 ao 16, é um texto que faz referência a Israel. E também, do verso 21 ao 30, vamos encontrar uma palavra referente ao mundo, quando se trata dos sinais. Quando nós falamos destes sinais, que identificam os finais dos tempos, que nos fala da volta iminente do Senhor Jesus, nós dividimos esses sinais em 4 etapas. Primeiro, sinais
eclesiológicos, sinais que são apenas para a igreja do Senhor Jesus. Entenda que o mundo não compreende nada das coisas que aqui acontecem. O mundo não compreende. São sinais para a igreja. Que sinais são esses da volta do Senhor Jesus para a igreja? Primeiro, falsos cristos. É isso que o Senhor vai dizer nesse capítulo 24. Vai aparecer pessoas se pronunciando, se identificando como Cristos. Esse dia eu estava fazendo um estudo na Austrália, tinha mais de 3.000 pessoas que diziam que eram Jesus, que se denominavam Jesus. Aqui no Brasil, tinha um que andava por aí dizendo que era aquele que veio para cumprir a missão que o Cristo de Israel não conseguiu cumprir. Você já ouviu falar muito dele. Mas entenda, é sinais que o mundo não entende. Apenas a igreja entende. Falsos cristos, sinais para a igreja, sinais eclesiológicos, falsos cristãos, perseguições, tempos difíceis, traições. Não existe um tempo tão difícil na igreja como hoje. Muitas pessoas que traem a liderança, traem a sua igreja, pessoas que promovem dissensões no nosso meio. E às vezes as pessoas falam como é difícil estar na igreja em comunidade. Mas isso é um sinal para a igreja que nós estamos nos últimos dias e que no meio dessa igreja tem uma igreja que está sendo preparada para encontrar com o Senhor Jesus. Sinais eclesiológicos para a igreja, falsos cristos, perseguições, derramamento do Espírito. Está sendo difícil ver batismo no Espírito Santo nesses últimos tempos, mas é uma promessa para os últimos dias, e a promessa continua de pé. Você acredita nisso, irmão? Porque é um sinal que ele deixou para a igreja, que nos últimos dias derramaria. Ele não daria, ele derramaria. Viu? Está liberado para a igreja de Jesus Cristo. O derramar do Espírito, dons espirituais. Ele quer te dar dons, porque é um sinal para a igreja que nós estamos no fim. Ele quer te capacitar com poder, com autoridade. Eu venho aqui dizer à igreja de Itanhaém: não te detenhas, busque os dons do Espírito Santo. Porque é um sinal eclesiológico que o Senhor volta para buscar a igreja. Ele vai te capacitar, Ele vai te encher, Ele vai te renovar, Ele vai te dar dons espirituais, Ele vai te usar para libertar os oprimidos, para expulsar os demônios, para libertar aqueles que estão cativos. Ele vai te usar para levantar aqueles que estão caídos, porque é um sinal do derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, aquele que está dormindo acorda, aquele que está morto ressuscita, e a glória de Deus é manifestado na casa e na cidade aonde essa igreja chega. O evangelho precisa ser pregado pela igreja, mas a igreja precisa entender que o derramar do Espírito é um sinal para a igreja. Quando você vê Jesus batizar no Espírito Santo, quando você vê Jesus usar pessoas em profecia, Jesus ainda usa crente, viu, irmão? Jesus ainda usa pessoas. Quando você vê pessoas colocarem as mãos sobre os enfermos e serem curados. Oh, meu querido, quando o Espírito Santo foi derramado e Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: o que vocês estão vendo é o cumprimento de Joel, capítulo 2, 28, que nos últimos dias, naquele tempo, ele já estava dizendo que já estava nos últimos dias. E eu tenho uma palavra para você que eu disse hoje: Atos dos Apóstolos ainda não fechou. A igreja continua pregando o mesmo Cristo, na autoridade da igreja primitiva. Jesus sara, Jesus cura, batiza no Espírito Santo, e ele voltará para buscar essa igreja do Senhor. Sinais que antecedem a vida de Jesus é os finais dos tempos. Segundo,
Quando nós olhamos para a Bíblia, sinais eclesiológicos para a igreja. Uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. Uma igreja que recebeu o derramar do Espírito, um crente. É simples. Vai para a história da Assembleia de Deus. Não chegou no Brasil uma multidão de caravana, como a gente anda aqui com uma turma, né? E vai para lá. Não, irmão. Só foi 2. Cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A mensagem deles não era uma mensagem teológica, principalmente Daniel Berg, mas era uma mensagem simples. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. E Jesus Cristo voltará. Se espalhou para todo o território nacional a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos em todo lugar, porque este é o sinal de que Jesus voltará. O derramar do Espírito. Segundo sinal, é o sinal que acontece no mundo geofísico. Eu vou concluir já já. Primeiro, vemos os sinais para a igreja. Vemos os sinais que apontam para os últimos dias da igreja na terra. E nós vamos centralizar isso. Estamos nos últimos dias. E dentro desses últimos dias, tem acontecido coisas. O aumento da ciência, as pessoas correndo em busca de conhecimento, o derramar do Espírito, os tempos terríveis e difíceis que nós estamos vivendo, perseguições a pastores, perseguições à igreja e tantas outras coisas. É o sinal que nós estamos nos últimos dias. É os sinais que antecedem a volta de Jesus. Segundo, sinais eclesiológicos para a igreja do Senhor Jesus, com a aparição de Cristo e de tantas coisas por aí. Terceiro, sinais no mundo geofísico, como em nenhum outro tempo. Escute isso aqui. Como em nenhum outro tempo, nós estamos acompanhando terremotos em vários lugares, inclusive no Brasil. O Brasil não tem como ter terremoto, mas está acontecendo. Esses dias teve um terremoto na região do Uruguai, por ali afora, porque lá, e veio tremer até perto de Ourinhos, até Marília. Sentiram a terra tremer. Mundo geofísico, maremotos, fenômenos naturais, fomes, pestes. Nós estamos vendo desastres por toda parte. É simples, puxa o Google aí, o YouTube, e olha o que está acontecendo na África. A terra está rachando no meio, está virando outro continente. Esses dias desocuparam uma região da Grécia, em Santorini, porque um vulcão que estava desacordado há tanto tempo lá, começou a ferver novamente. As pessoas estão com medo, porque agora recentemente saiu notícia que tem tsunami para aparecer por aí. Mas o que é isso? É o sinal. É o sinal. É o sinal. É a mulher grávida, está dando sinal, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. É o sinal para a igreja. O mundo não entende nada disso, mas quando o crente salvo olha para isso no jornal da TV, ele está dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Sinais no mundo social. Olhamos para o mundo social e nós encontramos uma maldade gigantesca entre as pessoas. As pessoas não se entendem, as pessoas se traem, as pessoas armam laços mirabolantes para outras pessoas. Não existe mais amor entre as pessoas. Ninguém está mais na sociedade que vivemos preocupado com ninguém.
Eles atropelam, passam por cima, humilham, não estão preocupados. É a falta de humanidade. O que é isso, pastor? Esse dia eu vi uma pessoa passar por outra, quase atropelou o rapaz. E o rapazinho sentado pedindo esmola. E ele falou: olha, moço, só preciso comer alguma coisa. Me humilham, me pisam. E eu disse: fica tranquilo, filho. Eu vejo para você, eu olho para você. E eu vejo que isso é o sinal. É o sinal, é o sinal, é o sinal que ele vem. Porque ele está levantando uma igreja zelosa, uma igreja de boas obras, uma igreja que será unida na glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Sinais eclesiológicos, sinais no mundo geofísico, sinais no mundo social. Sinais que estamos acompanhando no mundo geopolítico, e eu paro aqui. Falar de política na igreja é problema. Você sabe disso. Hoje todo mundo, a grande maioria vai para as redes sociais para tentar ver o que é que está acontecendo no mundo geopolítico. E a gente vai encontrar muitas coisas, eu não vou falar tudo aqui, depois eu mando esses bolsos aqui para o pastor Felipe. Mas nós vamos encontrar, nós vamos nos deparar com a globalização, a narrativa de uma nova ordem mundial, muito falada. Quem me ouve diz amém. Amém. Junções dos países, como o BRICS, que tem 12 países de esquerdas e comunistas. União Europeia, a OTAN, que compõe 32 países. Nos deparamos no mundo geopolítico uma corrida para um armamento generalizado e vemos guerras, rumores, ameaças de guerras. Encontramos por aí, envolvido nisso, a China, a Rússia, Irã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, países que estão tentando se estabelecer e as grandes potências querendo dominar. Você vai encontrar ao longo da história guerra civil americana, a guerra soviética no Afeganistão, a guerra do Vietnã, que durou 20 anos. Olhamos para o mundo geopolítico, encontramos as guerras napoleônicas, encontramos a guerra dos 30 anos, que mudaram o mapa da Europa. Encontramos rebelião de Taiping, que foi a revolução da China, que foi um dos conflitos mais sangrentos da história. Estudos apontam que cerca de 20 milhões de vidas se perderam durante esse conflito. Encontramos no mundo geopolítico a Segunda Guerra do Sino-Japonesa. Foi um conflito militar travado, principalmente entre a República da China e o Império do Japão, em 1937. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito bélico centrado na Europa, que durou 4 anos aproximadamente, e o resultado foi a perca de 37 milhões de vidas. Conquistas dos mongóis, que durou do ano 1209 a 1368, uma guerra que resultou na perda de 60 milhões de vidas. Segunda Guerra Mundial. Tudo isso, quando nós olhamos, e hoje recentemente, Rússia invadindo países do seu lado, tentando arrancar. Encontramos do outro lado os países da Coreia, também tentando alcançar países menores. Aqui no Brasil, Venezuela, tentando invadir outras regiões. O mundo geopolítico está desestabilizado. As pessoas, a grande potência até tenta encontrar um meio termo entre as nações. Se cumpre literalmente o Salmo 46. Isso é para a igreja. As nações se embravecem, os reinos se movimentam, mas vai acontecer. Ele levantou a sua voz. Eu venho aqui essa noite finalizar essa palavra e dizendo para você que temos sinais de todas as partes, que o Senhor voltará para buscar a noiva do Cordeiro. O mundo geopolítico nada mais nos diz, todos os momentos, a cada segundo, a cada guerra, a cada momento de tensão militar, que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem.
Acredite ou não, o mundo geopolítico nos traça e nos aponta, dizendo: noiva do Cordeiro, ele levantará a sua voz e a sua noiva será levada para a eternidade. Oh, alamandora xandarabacandaraia. Nós só temos que cantar uma coisa: o rei está, a trombeta está, o meu nome. Só a igreja do arrebatamento. O rei está voltando. Prepara-te para encontrar com ele.